Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, irmãs, simpatizantes da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Mais uma vez, meus queridos, eu quero pedir aí a permissão para entrar no seu lar, aonde você está no trabalho, para que juntos possamos aqui fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, que vai falar de Bartimeu, cego Bartimeu. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas antes, meus queridos irmãos, vamos orar, pedir a Deus a sua direção, que Ele nos ajude a trazer uma reflexão sobre essa passagem. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez diante do Senhor, em oração, meu Pai, e neste momento queremos te apresentar este trabalho, Senhor, do nosso canal, Comunidade dos Discípulos, Senhor. Louvado seja Deus. Pai, fala a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus Cristo, abençoa esta vida, abençoa este irmão, esta pessoa que não é evangélica, Senhor, que é apenas um simpatizante da palavra de Deus, um ouvinte, que o teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Pai, ajuda-me a falar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Mais uma vez aleluia, venho até vocês trazer uma palavra de Deus. Meus queridos, eu quero dizer que o canal Comunidade dos Discípulos, ele não tem vínculo com nenhuma instituição religiosa. Ele é um canal, aleluia, feito por mim, aleluia, para levar a palavra de Deus. Ele não tem vínculo com nenhuma instituição religiosa. Eu quero deixar bem claro, né? Porque às vezes a pessoa olha aí, lê canal Comunidade dos Discípulos e pensa que é uma igreja, uma instituição religiosa, mas é um canal que tem como propósito levar a palavra de Deus, levar assuntos referentes à palavra de Deus, aleluia, estudos, né? Como eu coloquei aí, falando qual a intenção, qual o propósito do canal, qual a visão, aleluia. Nosso canal aqui, o meu canal aqui tem a visão é levar a palavra de Deus, anunciar o evangelho do Senhor, ajudar as pessoas a ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus, através deste canal, ganhar almas para o reino de Deus, irmão. Amém? Louvado seja Deus. E aí, no início eu até estava pedindo uma colaboração dos irmãos, se os irmãos quisessem ajudar o nosso canal com o Pix, né? Eu tinha falado aí, se os irmãos quisessem contribuir. Hoje eu já não peço mais, fica a critério de cada pessoa ouvir. Temos aí o nosso Pix, vidagilson@hotmail.com, mas fica a critério de cada irmão se quiser contribuir, amém? Para o nosso trabalho, aleluia, louvado seja Deus. E mesmo que não contribua, nós vamos continuar aqui, meu querido, levando a palavra de Deus, louvado seja Deus, amém? Quero isso só para deixar claro que nós não temos vínculo com instituição religiosa. O canal é meu, eu que fiz o canal para poder levar a palavra de Deus, levar o evangelho do Senhor, né? Antes, como eu referi já em vários vídeos, né? Antes eu era uma pessoa muito ativa no evangelismo, mas devido a um problema de coluna não saio tanto para evangelizar. Por quê? Porque quando eu caminho muito, meu irmão, a minha perna ela começa a adormecer e aí fico sem condições de caminhar, né? Fica difícil, a coluna dói, a perna vem a dormência até a cintura. Por isso que eu levo a palavra de Deus pelas redes sociais.
Mas que Deus abençoe a sua vida, sua família, em nome de Jesus. E a palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. A cura do cego Bartimeu. E chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão. Pois então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, que de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: amunie que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus aqui, ela está nos relatando sobre um homem que se chamava Bartimeu, filho de Timeu, aleluia, que era cego e que estava ali sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aleluia. Meu querido, um cego, uma pessoa cega, uma pessoa doente, neste tempo de Jesus, ali diante da sociedade, era uma pessoa desprezada pela sociedade, era uma pessoa que já não poderia ter ali, estar dentro do templo, era uma pessoa que estava à margem da sociedade, era mal vista, era uma pessoa que dependia de alguém para sobreviver, de uma ajuda. E Jesus, então, na sua caminhada evangélica, como sempre, saindo de cidade em cidade, levando o ensinamento de Deus, agora ele se depara ali entre a entrada e a saída de Jericó. Aleluia. E nessa saída de Jesus estava este homem, Bartimeu, um cego. Um homem desesperado, um homem talvez que pensasse: quando eu vou voltar a enxergar? Um homem talvez que não tivesse mais perspectiva, esperança de voltar a ver, a enxergar fisicamente, e que agora dependia da ajuda de terceiros para poder se manter. Ele estava à beira do caminho, se humilhando, pedindo ajuda a um a outro. Veja, meu querido, nesta época, as pessoas que tinham uma certa dificuldade de sobrevivência, que esmolava, eu vou dizer bem assim, ela quando pedia esmola, ajuda, ela não olhava para as pessoas. Pelo contrário, ela baixava a cabeça, levantava a mão e pedia ajuda. Aleluia. Veja, era desse jeito a situação. Eles não olhavam, né? As pessoas talvez não aceitassem que eles olhavam, mas estavam ali pedindo. E Bartimeu era um dos tais
como tantos que Jesus curou, que os discípulos do Senhor curou, agora Bartimeu neste caminho. E quantos são as pessoas que estão nessa situação de Bartimeu? Cegas fisicamente, sem enxergar, mas existe um lado, aqueles que estão cegos espiritual, que não conseguem enxergar a verdade, a Jesus. Bartimeu, aleluia, significa o nome significa honrado. Mas como pode o seu nome significar honrado e ter uma vida nessa situação, desse jeito? O que levou Bartimeu a estar cego, a ficar cego? Será que Bartimeu pecou? Aqui não deixa claro, a palavra de Deus não deixa claro se Bartimeu tem essa enfermidade porque curou. Como aquele homem que era cego de nascença e Jesus então cura ele, e as pessoas perguntam quem pecou para que ele estivesse naquela condição. E Jesus disse, olha, nem os pais dele pecaram, nem ele pecou, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aleluia. E aqui o texto não é claro se Bartimeu pecou, qual foi a condição, se ele nasceu cego, mas diz que ele era cego e estava à beira do caminho. E agora Jesus passando ali por Jericó com seus discípulos, com seus seguidores, este homem diz a palavra que ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Veja que ele não via, mas ele ouviu. E o que diz a palavra de Deus em Hebreus 11, no verso 1, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu peço perdão se eu errei o versículo, mas é assim que diz a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então eu acredito que quando Bartimeu, aleluia, ele ouve falar que Jesus estava passando por ali, no coração dele brotou uma fé, aleluia, e ele não deixou passar a oportunidade, aleluia, de pedir a ajuda, o socorro, aquele que pode todas as coisas. Ele clamou, ele pediu, e Jesus, aleluia, clamou várias vezes, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele diz Jesus, filho de Davi? Porque ele sabia que o Messias, aleluia, ele vinha da descendência de Davi. Então ele começa a clamar. As pessoas tentam calar Bartimeu, mas Bartimeu, aleluia, ele continua clamando. Meu irmão, quantos são aqueles que talvez já tentaram calar você? Talvez você em meio a um problema, muitos talvez amigos, familiares, tentaram te calar. Mas essas pessoas não conseguiram calar Bartimeu. Porque Bartimeu agora estava vendo a oportunidade de voltar a enxergar. E o dono da vida estava ali. O Criador, o Filho de Deus estava ali. E a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que ele não possa ouvir. E diz a palavra de Deus que Jesus mandou chamá-lo. Aleluia. Deus te chama, meu querido. Deus te chama para uma obra maravilhosa. Deus te chama, aleluia, para que você venha se ajuntar ao seu rebanho, porque ele tem desejo que você seja salvo. Aleluia. E neste momento, Jesus pergunta para Bartimeu, Bartimeu, o que é que você quer?
O que queres que eu te faça? E Bartimeu responde para Jesus: eu quero ver. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Meu querido, meu irmão, se você tiver fé, não em mim, mas em Deus, se você tiver uma fé genuína, verdadeira, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu e você pensamos. Ele pode, segundo o querer dele, a vontade dele, o propósito dele na sua vida, te curar, para que você seja testemunha viva dele nessa terra e que ele ainda continua operando, para que outras pessoas possam se voltar para Jesus. Diz a palavra que Bartimeu ficou curado. Ele deu um salto, ele largou a capa que simbolizava, aleluia, ali, aquela desonra, né, que ele carregava a vida toda, o pecado. Ele saiu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele tomou a decisão de seguir. Ele não aceitou apenas a cura, mas ele disse: agora eu sigo Jesus. Talvez você tenha recebido do Senhor, de Deus, uma cura, um milagre, mas você não quis seguir Jesus. Você preferiu andar em caminhos que têm desagradado a Deus, mesmo recebendo uma bênção do Senhor, uma cura, um milagre, seja ele físico, seja ele material, seja ele de qualquer espécie, você recebeu de Deus, mas você não quis continuar no caminho de Jesus. Você tem andado em caminhos de perdição. Você apenas se aproveitou da bondade, da misericórdia de Deus para receber a sua bênção, mas você não quis seguir aquele que te deu a cura, seguir o dono da bênção, o dono da cura, que é Jesus Cristo. Você desprezou. Quantos recebem um milagre em nome de Jesus, mas não querem seguir a Cristo? Preferem viver em caminhos tortuosos, em caminho de morte. Não tomam uma decisão como Bartimeu. Bartimeu, ao ser curado, ele compreendeu que Jesus Cristo era o Messias, o enviado, aquele que Deus prometera no passado, que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. E Bartimeu não perde tempo, meu querido. Ele vai seguir a Jesus, ele segue esse caminho de vida. E quantos têm desprezado a Cristo? Bartimeu, neste texto, nós, ao lermos, ele foi uma pessoa perseverante. Quando muitos mandavam ele se calar, ele permaneceu na sua perseverança. Quantos irmãos e irmãs têm deixado de seguir o caminho de Deus por conta do mau testemunho do pastor, do irmão, e aí deixa de olhar para Cristo e olha para a pessoa, olha para o ser humano que é imperfeito, que é falho. Meu querido, persevere na sua fé, olhe para Jesus Cristo, continue no caminho da salvação, continue no caminho da luz, não deixe Jesus Cristo, mas siga Ele, siga o caminho da luz, porque no final você terá a vitória. E a vitória é a salvação, é que Ele vem nas nuvens para buscar o seu povo, aquele que um dia ele prometeu buscar o povo dele. Ou você acha que Deus é homem é como nós, seres humanos, homem para mentir? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra. Agindo Deus, quem impedirá? Então, meu querido, Deus não é mentiroso.
Deus não é falho, Ele não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Veja, Bartimeu, ele clamou, né? Ele ouviu. Quero trazer aqui algumas coisas a respeito deste texto. Primeiro, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por ali, e ao ouvir, ele clama por Jesus, ele não se cala, ele não perde a oportunidade, ele não deixa passar a oportunidade. Talvez você tenha deixado passar a oportunidade de salvação para a sua vida, tenha desprezado a palavra de Deus, mas ainda há tempo, porque enquanto a vida é esperança de salvação, mas depois da morte segue-se o juízo. E a Bíblia diz que Bartimeu clamou. Você tem clamado a Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo que Deus o ajude, que Deus o oriente, ou você tem se calado diante das vozes que muitas das vezes tentam te impedir de calar, de orar? O inimigo diz: não adianta mais você orar. Mas eu quero dizer, continua orando, continua clamando ao Senhor, porque no momento certo, no tempo dele, Ele vai ouvir a tua oração, o teu clamor. Não te calas, mas continua clamando. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Meu querido, é na perseverança que você vai conseguir a sua bênção, é na perseverança de oração que você vai conseguir a sua libertação, a sua cura, em nome de Jesus. E Bartimeu não se calou. Diz a multidão: quantos irmãos? O mundo tenta te calar, mas não dê ouvido à voz do mundo. Dê ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Se você ouvir, deixar essa palavra trabalhar no teu coração, essa palavra vai trazer mudança, ela vai trazer cura, ela vai trazer transformação, ela vai trazer libertação, de acordo com o propósito, com a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. E Bartimeu, ao clamar, ele não se calou, mas a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Jesus mandou chamar Bartimeu. Agora ele estava ali, frente a frente com o Filho de Deus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar. E Jesus diz para ele: a tua fé te curou. Oh, aleluia. Meu irmão, apenas uma palavra. A tua fé, Bartimeu, a tua perseverança, a tua fé fez você enxergar, porque você creu em mim, Bartimeu, reconheceu que eu sou o Messias, o enviado, o Filho de Deus. E a fé de Bartimeu levou ele então a enxergar. O pedido, Bartimeu pediu para ver. Jesus declara: a tua fé te salvou. A cura. Ele recuperou a visão, aleluia. Agora ele podia ver, enxergar o mundo ao seu redor. Quantos, meu querido, enxerga o mundo ao seu redor, pode ver fisicamente, mas espiritualmente está cego? Quantos estão vivendo na cegueira espiritual? Ouve a palavra de Deus pelo rádio, pela internet, as redes sociais, dentro até da congregação, onde se congrega, mas não consegue enxergar a verdade, porque ele está cego espiritualmente, está cego e só consegue ver aquilo ao seu redor. Mas Jesus, nesta manhã, quer te fazer enxergar não as coisas físicas deste mundo, mas as coisas espirituais. Ele quer te libertar dessa cegueira espiritual, quer tirar dos teus olhos as escamas que impedem você de enxergar que só existe salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A palavra de Deus diz que
Paulo, chamado Saulo, ele pede carta ali aos chefes do sacerdote para ir prender os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, aleluia. Mas diz a palavra de Deus que ele, na estrada de Damasco, ele tem ali, aleluia, um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Oh, louvado seja Deus! E a palavra de Deus vai falar que ele fica cego, aleluia, mas aí ele é levado ali, aleluia, para Damasco, e ali em Damasco a Bíblia diz que a visão de Paulo retorna, as escamas caem dos olhos dele, aquilo que ele não enxergava espiritualmente, após aquela cegueira, ali após a restauração da sua visão, cai as escamas dos seus olhos, e agora ele pode ver, tanto fisicamente como espiritualmente, que Jesus Cristo é o Salvador, o enviado que veio para salvar a toda a humanidade, a nação, em o nome de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu querido irmão, é tirar as escamas dos teus olhos. Talvez você esteja aí preso a uma religião que tem te ensinado muita coisa, mas não tem te ensinado a verdade que só existe salvação em Jesus Cristo, e não há salvação em nenhum outro. Você está preso a uma religião que tem te conduzido em círculo, porque você não consegue achar o caminho que se chama Jesus Cristo, o caminho da verdade e da vida. Bartimeu não perde tempo. Ao ser curado, ele lança fora a sua capa e ele vai agora, ele toma a decisão agora de seguir ao Filho de Deus, a Jesus. O caminho estreito que conduz ao céu, o caminho estreito que é Jesus, que é renunciar, é carregar a cruz. Você quer seguir a Jesus? Você tem que carregar a sua cruz. Renunciar a si mesmo, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar ao seu orgulho, ao seu ego, renunciar à soberba, à mentira, à imoralidade, à prostituição, o roubo, o engano, a fraudulência, o eu, e seguir a Jesus no caminho da verdade, da humildade, da simplicidade. Aleluia. Deus te convida a seguir a Jesus. E nesta lição nós aprendemos que Bartimeu tinha fé, era um homem perseverante. Aleluia. Era um homem que não era cego espiritual, apenas físico, de maneira que ele reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o filho Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, eu reconheço que tu és o Messias, o Salvador. E ele segue a Jesus, meu querido. É isso que nós temos que fazer. Seguir a Jesus pela fé, perseverar, continuar nessa perseverança, nessa peregrinação, pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, tirar a cegueira dos nossos olhos e nós tomar a decisão verdadeiramente de seguir a Jesus Cristo. Talvez seguir a Jesus implica em sofrimento, em perseguição, em humilhação, em deboche, mas eu quero dizer para você, Jesus ele disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glória a Deus. Em Jesus, meu querido, nós somos mais do que vencedores. Então eu te dou um conselho, aleluia, nessa manhã. Faça como Bartimeu. Peça a Jesus para tirar a cegueira espiritual da tua alma, do teu ser. E que você possa, aleluia, seguir a Cristo, aleluia, com uma alegria, assim como fez Bartimeu, dando testemunho de que Jesus fez por ele. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor deseja para mim e para você, que a gente seja liberto,
que a cegueira espiritual saia do nosso ser e que nós possamos seguir a Ele com alegria, tomar a decisão e seguir a Ele por gratidão, por tudo que Ele fez por nós. Amém? Meu querido, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu vou aqui fazer uma pequena oração. Pai Santo, maravilhoso, em nome de Jesus, alcança agora essa família, este homem, esta mulher, esta vida, meu Pai. Deus, que o Senhor venha libertar essa vida de toda cegueira espiritual, de tudo que tem, meu Pai, aleluia, impedido dela enxergar a verdade, dele enxergar a verdade, que só em Jesus a salvação, que só em Jesus a esperança. Deus, toma essas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Se elas precisam de cura, Pai, eu não posso curar porque eu sou um ser humano como outro qualquer, mas a tua palavra diz que em nome de Jesus Cristo, se a pessoa crê, ela vai ser curada. Eu não sei qual é a tua doença, meu irmão, minha amiga, mas se você crer em nome de Jesus, se você crer na palavra de Deus, em nome de Jesus, receba a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa cada família, em nome de Jesus. Toma a minha vida em tuas mãos, da minha casa, toda a minha parentela, por parte de pai e mãe, também da minha esposa. Deus, nós te somos gratos por tudo, em o nome de Jesus. Abençoa este canal, Senhor, em o nome de Jesus, que este canal possa alcançar vidas para o teu reino, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus e glória a Deus. Amém, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um mês de janeiro abençoado, um ano de 2026 abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus.